Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, eu já falei lá no Instagram, mas claro, né, você ainda não me segue lá, vai lá me seguir, @Dani Delanos, me segue lá no Instagram ou aponta a câmera aqui pro QR Code que vai aparecer na sua tela. Lá você vai me seguir em todas as redes sociais, vai ter o link do meu livro, o link da lojinha da Amazon, as coisas que eu compro e que eu coloco lá pra vocês, né? Que vocês sempre perguntam, Dani, de onde que é isso? De onde que é aquilo? O que que você passa no cabelo? O que que você faz isso? Então tá tudo lá. Bom, a promoção é a seguinte: todos os meses a história mais vista, a autora da história mais vista vai ganhar um presente. Eu pensei em alguns presentes para mandar para vocês, mas eu pensei, nossa, tem que despachar pelo correio, às vezes extravia, às vezes demora, né? Eu esses dias mesmo mandei Marcos trouxe um biquíni do Brasil pra mim, mas pegou o número errado, mandaram o número errado. Aí eu mandei o biquíni pra mãe dele trocar pra mim, porque era um biquíni caro, né? E conclusão, o biquíni acho que tem 2 meses que nem chegou lá no Brasil ainda. Então, para evitar essas coisas que a gente sabe que tem esses problemas de correio aqui e lá tal, eu resolvi presentear com $100. Sim, a cotação do dia, $100 para a autora da história. Porque vocês ajudam tanto o canal e assim também a gente tá incentivando vocês a escreverem a história de vocês. Então a história mais vista do mês de julho, né? A autora vai ganhar $100. A história mais vista do mês de agosto, do mês de setembro. Vamos fazer essa promoção aí até dezembro, inicialmente, né? Espero que se estenda para mais tempo. Então escreve agora para daniresponde@hotmail.co.uk. Tem aqui embaixo também, ó, no Veja Mais aí do meu vídeo, tem o e-mail que vocês podem mandar. Ah, Dani, mas pô, se você contar minha história no final do mês. Gente, as histórias no YouTube, normalmente, os 2, 3 primeiros dias, você já vai ter uma média de visualização. Se for uma história que bomba, ela já vai bombar logo, entendeu? Então, a gente, vamos supor, dia 30 de julho, quando fechar o mês, eu espero aí mais uns 5, 6 dias pra gente dar o nome da vencedora, que aí todas as histórias estarão concorrendo. Então, capricha que as melhores histórias vão ser publicadas aqui no canal e vão estar concorrendo a esse prêmio. Quero fazer também um prêmio depois pro pessoal que comenta aqui, né? Então, vamos lá participar que tem muita novidade por aí, tá bom? Bom, vamos à nossa história de hoje. Não esquece de se inscrever, deixar o joinha. E ó, quando a sua história sair aqui, mande para as amigas, mande para os grupos de WhatsApp, manda nos grupos do Facebook, porque aí você vai ter mais visualização também, né? Bom, bora lá. Gente, essa história é babado. Dani, a minha esposa tem compulsão por sexo. Dani, me chamo Romeu, tenho 53 anos e conheci seu canal há pouco mais de 1 ano, através de um colega de trabalho. Desde que eu conheci seu canal, sempre senti bastante vontade de escrever para você para fazer um pequeno relato da minha vida e principalmente de um problema que há alguns anos me aflige. Eu já convivo com esse problema há muitos anos e isso, de um tempo para cá, também se agravou bastante. Eu sou casado com Lúcia, todos os nomes estão trocados, tá, gente? Sou casado com Lúcia há 28 anos, tenho 2 filhos homens. Um infelizmente faleceu há alguns anos atrás e de lá para cá a situação com a minha esposa só piorou. Mas vou começar a história do início para que vocês consigam entender melhor. Dani, conheci Lúcia há quase 30 anos atrás. Na época nós éramos jovens, eu estava no auge dos meus 23 anos de idade e Lúcia tinha 20. Nos conhecemos através de amigos em comum e logo criamos um elo muito grande entre a gente. A princípio nos tornamos amigos inseparáveis e depois de um tempo começamos a namorar. A princípio não fui tão bem aceito pela família de Lúcia, pois a família dela sempre teve uma condição financeira bem melhor do que a minha. Mas com o tempo eu fui começando a ser aceito por Dona Marli, mãe de Lúcia, e o convívio familiar se tornou um pouco melhor. Depois de aproximadamente 1 ano de namoro, Lúcia engravidou do nosso primeiro filho, Tarcísio. A princípio não estava nos nossos planos nos casar tão rápido. Mas como Lúcia estava tendo problemas de relacionamento na casa dela com os pais,
e também como a irmã dela mais velha, por conta da gravidez, resolvemos morar juntos. E nessa época alugamos uma pequena casa nos fundos da casa de um pessoal conhecido nosso. Nessa época a situação financeira era pior do que eles têm hoje, né? Não sobrava dinheiro para nada. O dinheiro que a gente tinha ia praticamente todo pro aluguel. Eu colocava o básico da comida em casa e também, né, tinha que ter o transporte público. Então ele quis dizer que o dinheiro era gasto em... Eles não tinham luxo, era o básico. Nesse período que a Lúcia saiu de casa pra gente morar juntos, ela não teve nenhum tipo de ajuda da família. Mesmo a família dela tendo uma situação financeira estável. Eles praticamente viraram as costas para ela. Nessa época, a Lúcia tinha acabado de sair do emprego que ela tinha. E como ela acabou engravidando, ela demorou um bom tempo para se colocar no mercado de trabalho novamente. Nesse período, Dani, como eu disse, eu estava concluindo a minha graduação. Eu trabalhava o dia todo numa indústria e de lá eu ia para a faculdade. E só depois eu ia para casa. Nos finais de semana eu arrumava alguns bicos para fazer para ajudar a completar a nossa renda. Nesse período que eu e Lúcia fomos morar juntos, eu comecei a notar os primeiros sinais que ela apresentava alguma anormalidade na parte sexual. Mesmo ela estando grávida do nosso primeiro filho, Lúcia já tinha um desejo sexual que eu jamais tinha visto na minha vida. Eu saía de casa para o trabalho às 5h45 da manhã, mas eu tinha que acordar com um pouco de antecedência, pois ela sentia vontade de transar todos os dias antes de eu sair para trabalhar. Eu passava o dia praticamente todo fora. Chegava em casa no final da noite. Muitas vezes eu estava exausto. E na maioria das vezes que eu chegava, a Lúcia já queria transar novamente. Naquela época eu estava no auge dos meus 20 e poucos anos e eu achava aquilo uma maravilha. Achava até que eu tinha ganhado na loteria em achar uma mulher tão insaciável assim. Era muito raro os dias que a gente não transava pelo menos 2 vezes por dia. E muitas vezes, quando eu e ela chegávamos ao orgasmo, ela ainda não se dava por satisfeita e queria mais. Quando chegava no final de semana, então, a vontade dela só aumentava. Como a gente não tinha dinheiro para ter vida social, para passear, a gente ficava em casa. Eu só saía mesmo para fazer os bicos que apareciam esporadicamente. Então, nos finais de semana, a gente ficava em casa assistindo TV e transando. E era assim que era a vida deles. Ele falou que no final de semana, muitas vezes eles transavam quando acordavam, antes do almoço, no finalzinho da tarde e antes de dormir. Naquela época eu chegava a pensar que essa vontade dela estava relacionada à gravidez. Depois que o nosso filho nasceu, o fogo dela até que diminuiu. Já não tinha mais aquela obrigação de transar de manhã e de noite. Porém, era raro a gente passar um dia sem transar, exceto nos períodos menstruais dela. Mas mesmo assim, algumas vezes a gente tinha relações ou outra nesse período, pois só assim ela ficava mais calma. Quando o nosso filho Tarcísio estava com um pouco mais de 1 ano, Lúcia engravidou novamente, dessa vez de Guilherme. Nesse período eu já tinha concluído a minha graduação e eu ia do trabalho direto para casa. Eu ajudava ela com o Tarcísio, que ainda era um neném, né? Só que quando ela engravidou, novamente a compulsão dela por sexo parece que retornou de uma forma ainda maior. Assim como a gravidez de Tarcísio, ela já queria começar a transar assim que a gente acordava. Na hora que eu chegava do trabalho, depois que Tarcísio dormia. Muitas vezes a gente transava com o Tarcísio chorando lá no berço, mas ela queria continuar. Por inúmeras vezes eu não conseguia nem me concentrar e encerrava a transa antes de chegar ao orgasmo, pois eu não conseguia continuar um ato sexual com o neném chorando. Isso já era motivo de confusão, pois ela ficava extremamente nervosa quando isso acontecia. Bom, depois de alguns anos que nosso segundo filho nasceu, Lúcia começou a trabalhar fora de casa. Nessa época, nossa situação financeira já estava um pouco mais estável e eu consegui colocar uma pessoa para trabalhar na nossa casa. E nessa época ela também arrumou um emprego e como ela começou a ocupar seu tempo com outras obrigações, acho que a compulsão dela nesse período começou a ficar mais controlada. Mas mesmo assim era raro o dia que eu não transava com ela.
pelo menos uma vez por dia. Por muitas vezes eu estava extremamente cansado, mas eu tinha obrigação de satisfazê-la, pois senão o humor de Lúcia mudava rapidamente e tudo era motivo de briga. Se Lúcia ficasse um dia sem sexo, ela ficava transtornada. Ela reclamava de tudo. Ela não tinha paciência. Era um Deus nos acuda. Com o tempo, Dani e Lúcia começou a ficar viciada em canais de pornografia. E a gente começou a assinar uma TV por assinatura. A gente sempre estava em casa, né, mais sossegado. Ela gostava de assistir esses tipos de filme, diferentemente de outras pessoas que gostam de assistir esse tipo de filme somente no ato sexual. Lúcia assistia sempre e geralmente ela assistia os filmes inteiros. E olha que a coisa mais difícil nesse tipo de filme é ter uma história interessante, pois a maioria dos enredos desses filmes são péssimos. Nesse período que Lúcia começou então a ficar viciada em filmes pornô, eu comecei a ficar preocupado, pois a visão que eu tinha até então que mulheres gostavam de assistir novelas, filmes, programas de fofoca. Lúcia não. Ela se trancava no quarto, começava a assistir os filmes e tinha vezes que eu chamava ela para sair com as crianças e ela preferia ficar no quarto assistindo filme pornô. Bom, logo depois desse período que ela começou a se interessar por esse tipo de programação, ela começou a pedir que eu deixasse ela comprar um vibrador para ela. No início eu até curti quando ela pediu para que eu comprasse esse brinquedinho para ela. Porém, depois de um tempo, ela queria usar ele em todas as nossas transas. Não tinha uma vez que a gente transava que ela não queria usar o brinquedinho junto. Quando completamos 15 anos juntos, ela colocou na cabeça dela que ela queria conhecer uma casa de swing. A princípio eu não concordei com aquilo. Falei que aquilo ia contra os meus princípios, que eu não queria colocar outra pessoa na nossa relação. Mas Lúcia insistiu e com bastante frequência ela falava sobre isso. Comecei a ficar com medo dela acabar indo num lugar desse sozinha. Apesar de toda essa aptidão da Lúcia por sexo, eu tinha plena confiança nos sentimentos dela por mim. Só que essa vontade de conhecer esse tipo de casa não saía da cabeça dela. Ela insistia de uma forma bastante incisiva e com o tempo acabei cedendo e fomos conhecer uma casa de swing. Porém, combinamos que a gente não ia ter relação com ninguém. Combinamos que a gente ia só conhecer. Bom, assim que chegamos nessa casa, conhecemos um casal da nossa faixa etária que, segundo eles, também estava ali pela primeira vez. Bebemos juntos, conversamos, dançamos, mas eu e Lúcia tínhamos feito um acordo que a gente só iria lá para conhecer o lugar. O acordo foi cumprido, não ficamos com ninguém. Porém, trocamos telefone com esse casal e meses depois tivemos a nossa primeira experiência de troca de casais. Eu juro, Dani, que eu tentei ao máximo para que isso não acontecesse. Até porque eu já conhecia o gênio de Lúcia e eu sabia que ela era uma pessoa muito ciumenta e que aquilo ia acabar não dando certo. Mas como ela não tirava essa fantasia da cabeça, acabei aceitando. E depois de muita insistência da parte dela, foi que nós fomos lá, né, fizemos, enfim. Aconteceu uma confusão danada na minha cabeça. Não por minha causa, mas quando ela ficou com um rapaz, eu entendi aquilo numa boa. Claro que bateu um ciúmes, insegurança, né? Na hora que eu vi Lúcia com outro homem. Porém, eu já tinha trabalhado aquilo na minha cabeça, na minha parte foi bem tranquilo. Só que quando a Lúcia me viu transando com a mulher do rapaz, ela começou a ficar nervosa e depois que essa aventura acabou, ela ficou jogando coisas na minha cara durante muito tempo. Entre elas que eu tinha feito de um jeito com a menina que eu não fazia com ela. Começou a cismar que eu estava encontrando com a mulher escondida e falou outras coisas que abalaram o nosso relacionamento. Por conta disso, falei com ela que eu não faria mais essas aventuras dela, que eu não participaria de mais nada. Depois dessa aventura, a Lúcia continuou a compulsão por sexo e por pornografia. Ela já tinha ainda vários brinquedos eróticos e nunca se dava por satisfeita, sempre queria mais. Dani, quando meu filho Sarcísio tinha 21 anos, ele sofreu um acidente de carro. Ele chegou a ficar alguns dias internado, porém depois ele faleceu. Isso foi um divisor de águas nas nossas vidas. Eu fiquei muito abalado psicologicamente. Até hoje eu não superei essa tragédia.
Eu nem vou entrar muito nesse contexto do acidente, pois se não é capaz de eu nem conseguir terminar essa história, pois eu me emociono muito. Então, como eu estava te dizendo, Dani, esse acidente foi um divisor de águas, principalmente na minha vida. Eu comecei a perder o apetite sexual que satisfazia a Lúcia. Me tornei diabético e com o tempo eu fui começando a ter problemas de impotência. Já a Lúcia sofreu o choque da fatalidade, mas pouco a pouco ela se recuperou. E assim que ela foi se recuperando, o apetite sexual dela só aumentava. Eu já não tinha mais condições de acompanhá-la. Eu estava ficando cada dia mais impotente sexualmente, eu não conseguia mais. Eu não conseguia acompanhar aquele fogo interminável dela. Chegamos a procurar ajuda médica e por conta da minha impotência, cheguei a fazer vários exames para descobrir o motivo, entre eles exames de sangue, Doppler peniano, e nenhum deles acusava o motivo. Então o médico chegou à conclusão que meu motivo era psicológico. Por conta disso, cheguei a fazer algumas sessões com psicólogo também, mas nada resolvia o meu caso, a minha ereção. E Lúcia foi ficando cada vez, com mais raiva, e também as minhas transas cada vez mais raras. Eu até tinha ereção em alguma situação, vendo um vídeo, filme, outros momentos, mas quando chegava na hora H de ter relação com ela, meu pênis já não se mantinha ereto. Por conta disso, nosso casamento entrou em crise. Enquanto eu procurava ajuda médica para voltar a ter relações na hora da penetração, Lúcia procurava ajuda com psiquiatras para saber por que dessa compulsão por sexo. E acabaram chegando à conclusão que ela realmente tinha algum distúrbio. Ela chegou a tomar medicamentos durante algum tempo, pois ela é uma pessoa ansiosa. Só que, sinceramente, não resolveu muita coisa, não. Outra coisa que eu não comentei também foi que quando começou esse problema de potência, a gente passou um bom tempo fazendo só sexo oral. Eu fazia nela e quando ela estava estimulada, ela usava um dos inúmeros brinquedinhos que ela tem e se satisfazia. Só que com o tempo ela já não se dava mais por satisfeita e me cobrava para que eu procurasse ela cada vez mais. Bom, eu fui a vários especialistas tentando resolver minha situação. Só que nesse meu caso, quanto maior a pressão, maior a decepção na hora H. E acabava que por mais que a gente tentasse, não dava certo. Daí, uns 3 anos atrás, Lúcia chegou a cogitar a possibilidade da gente se separar. Ela não estava mais dando conta de conviver com o meu problema. Foi quando ela teve a ideia dela começar a transar com outros homens para se saciar e saciar a vontade dela. Com muito custo, eu comecei a aceitar a proposta dela. E ela então abriu uma conta num aplicativo de encontros. Porém, uma das exigências que ela fazia era que o parceiro dela permitisse que eu assistisse a transa deles. Inclusive, quando a gente começou a fazer esse tipo de coisas, eu até participava inicialmente, fazendo sexo oral nela. E depois ela terminava transando com outro cara. Só que eu comecei a ficar constrangido com a situação. Então eu resolvi não participar mais. Quando eu realmente tomei essa decisão, Lúcia praticamente enlouqueceu. O humor dela começou a mudar mais uma vez. Ela chegou a cogitar a possibilidade da gente se separar. Só que dessa vez eu fui taxativa e falei com ela que se a gente realmente se separasse, eu iria abrir o jogo para Guilherme, nosso segundo filho, sobre o motivo da separação. E também eu iria falar para pessoas mais próximas, pois eu não queria sair de vilão na história. A maneira que a gente arrumou para resolver essa situação parece totalmente surreal. Porém, isso acontece muito entre vários casais. Eu comecei a liberar Lúcia para ter relações sexuais com outros homens, sem a minha presença. Pois eu sei com quem ela está saindo. Ela me passa o contato da pessoa e caso aconteça alguma coisa com ela durante esse período, eu sei onde ela está. Ainda bem que por enquanto nunca aconteceu nada, mas eu fico muito preocupado, pois eu tenho medo dela ser agredida ou violentada. No início foi complicado, tive vários momentos de ciúme e insegurança, porém um tempo depois aquilo foi se tornando uma coisa rotineira. Inclusive, na maioria das vezes eu levo ela para encontrar a pessoa e ela me liga e eu busco.
Nas vezes que ela vai para motéis, ela vai de transporte de aplicativo. Mas eu sei o lugar que ela vai estar. Eu sei que vocês estão pensando, esse cara é louco, né? Mas foi o jeito que a gente arrumou para manter nosso casamento. Fizemos um combinado entre a gente que ela teria direito a 2 saídas dessa por mês. Muitas vezes ela não consegue se conter e acaba saindo mais do que o combinado. Eu sei que para você, Dani, para as pessoas que estão ouvindo essa história, caso você realmente conte ela no canal, ele disse, isso pode ser uma loucura, mas foi a única forma que a gente encontrou para manter nosso casamento. Eu tenho certeza que se a gente chegasse ao ponto de se separar, a gente ia sofrer muito, pois o sentimento que temos um pelo outro é totalmente verdadeiro. Outra coisa que quero esclarecer é que o outro combinado que temos é que as transas que ela tem nunca se repitam com a mesma pessoa, para que isso não possa gerar nenhum vínculo entre eles. E outra coisa que Lúcia exige é que todas as transas sejam com camisinha e que as pessoas tenham também teste de HIV negativo, sífilis, essas coisas. Fora isso, a cada 3 meses, Lúcia faz exames e, pra vocês terem uma ideia, ela faz até particular, porque o plano de saúde já nem autoriza mais. Dani, nosso relacionamento ficou muito melhor depois que achamos essa solução. Inclusive, eu já não tenho mais aquela preocupação de ter que dar conta dos desejos dela toda hora. E eu já tenho evoluído bastante no que diz respeito à minha ereção. Eu sei que vocês podem não entender e nem concordar com a forma que a gente vive, mas foi a forma que achamos pra gente continuar vivendo assim. Gostaria muito que Lúcia conseguisse se liberar desse vício. Ou quem sabe que a gente podia, sei lá, posso até chamar de maldição. Só que, como eu já te disse, já tentamos várias coisas e nada resolveu. Quero deixar claro para vocês também que, tirando a compulsão de Lúcia por sexo, ela é uma excelente pessoa, comprometida com a família e com as coisas de casa. Eu tenho um enorme amor por ela. Se você me pergunta se eu aceito isso de uma boa, a resposta é que não. Só que ela é a mulher da minha vida. Estamos juntos há quase 3 décadas e eu não consigo nem imaginar minha vida longe dela. Outra coisa que eu quero é que você saiba que a gente saiba que todas essas relações são com o consentimento dele. Inclusive, eu tenho total convicção que Lúcia nunca teve uma relação com algum homem que não fosse do meu conhecimento. E caso isso acontecesse, sinceramente, aí sim eu repensaria no meu casamento. Bom, essa é a história que eu queria muito dividir aqui com vocês. Um grande beijo para você, Dani. Só quero ressaltar que todos os nomes são trocados. Não mencionei a cidade nem o estado para ficar em sigilo. Não quero expor nem minha vida, nem a de Lúcia. Um beijão e sucesso no canal. Um beijo pra você, Romeu, e sucesso aí na sua vida também. Bom, ele veio contar a história dele, né? As meninas às vezes ficam pé da vida comigo, que elas falam assim, ah, a Dani passa pano, a Dani não sei o quê. Gente, a pessoa tá contando a história dela, não tá me pedindo opinião. Eu dou opinião do que eu acho da história dela, né? Mas eu não tenho que dar opinião. Eu acho o seguinte... se vocês são felizes assim, quem somos nós aqui para falar que não? Só que pelo visto eu tô achando que a Lúcia tá muito mais feliz do que você, né? Você fala que você aceita tudo, mas você tá feliz assim? Porque se você estiver feliz, ótimo, sabe? Eu acho que quando é combinado, gente, é porque hoje em dia até o mundo tá tão moderno que é até difícil falar dessas coisas. Mas eu acho que tudo que sai combinado não sai caro. Sei lá, já passaram diversos casais aqui no nosso canal. Pessoas que adoram fazer swing, pessoas que adoram troca de casais. Então se tá legal pros dois, ótimo. O ruim é quando tá legal pra um e não tá legal pro outro. Bom... Essa compulsão por sexo, eu acho que tem tratamento psicológico, né? Eu não sei se chama assim, mas lembra que falavam que até o Michael Douglas, lembra que ele casou com a Catherine Zeta-Jones? Era Michael Douglas mesmo. Ele tinha compulsão por sexo. E ela conta que isso também deu muito problema no casamento deles. Porque uma coisa, gente, é você ir lá transar, né? Na hora que você tá com vontade. Outra coisa é você ter aquela obrigação de estar ali transando 24 horas com o seu parceiro. Porque o casamento pra mim não é só sexo, né? Eu acho que hoje o casamento eu vejo como, nossa, muito além de sexo, entendeu? Sexo é importante? É importante. Mas, sinceramente, eu vou falar por mim, Daniele, não é a coisa mais importante pra mim dentro do meu casamento hoje,
tá? Agora, imagina você ficar com aquela pressão de ter que satisfazer a mulher, porque é engraçado isso, né? Sei lá o que eu vou falar que soa machista, ou nem sei. Mas, às vezes, pro homem é mais difícil até, né? A mulher, ela tá ali, eu acho que as coisas pro lado dela são até mais fáceis. O homem não, ele tem que ter ereção, ele tem que ir lá, ele tem que satisfazer, né? Então, assim, pode realmente ser mais complicado. Por isso que a gente ouve falar muito mais em impotência sexual de homem. E você não, esse assunto você não ouve falar muito assim de mulheres, né? Você ouve muito falar de homens. Mas como eu disse pra vocês, se é combinado entre vocês, se tá bom pra vocês, quem somos nós aqui pra falar que não? Mas eu acho que sim, vocês deviam procurar de repente um psicólogo. Eu acho que essa questão da compulsão sexual é alguma coisa que, eu não sei explicar, mas deve ser alguma coisa que foge. Isso aí seria bom, essa história pra Sabrina, né? Que foge, assim, da realidade, a pessoa... Porque não tem gente que come muito, gente que bebe muito, gente... São fugas, né? E eu acredito que a compulsão sexual também seja uma maneira daquela pessoa querer fugir de algo. Pelo menos eu vejo assim. Eu fico imaginando eu no seu lugar, vamos supor, eu como mulher, se meu marido quisesse transar comigo 4 vezes por dia. Gente, para! Não dá, não rola, entendeu? Eu acho que sexo tem que ser uma hora que tá legal pros dois, tá os dois na mesma vibe. Tudo que a gente faz por obrigação dá errado, né? Então, assim, se eu tivesse a obrigação, nossa, eu tenho obrigação de transar com meu marido hoje à noite. Nossa, eu já ia estar nervosa aqui pensando, pelo amor de Deus. Não, eu quero ter vontade de estar com meu marido, né, hoje à noite. E às vezes você tem até vontade e a vida é tão corrida que você, sei lá, dorme, adormece, dá preguiça, eu não sei, mas é a vida do casal, é assim, né? A questão de você deixar ela sair com outros homens, como eu falei pra você, se é um combinado entre vocês e tá tudo certo pra você, quem somos nós pra falar se isso é certo ou errado? É algo que vocês mantêm. Agora, uma parte aqui na sua história, sinceramente, eu achei meio assim. Você falou assim, que toda vez, né, que ela precisa de sexo, o humor dela muda, ela fica enlouquecida, tal. E ela chegou a cogitar a possibilidade de se separar. Aí você foi taxativo e falou que se realmente separasse, ia abrir o jogo para o filho de vocês sobre o motivo da separação e também para pessoas próximas. Isso eu acho errado, sabe por quê? Eu acho que, não, assim, claro, as pessoas não vão falar... eu acho que ela não iria apontar uma culpa pra você. Se acontecesse a separação, desgastou o casamento. Mas eu acho que isso é algo tão íntimo pra você expor ela, até porque é uma coisa que você concorda dela fazer, né? Então eu acho que isso é algo entre vocês dois. Eu odeio isso de ex querer jogar a sua intimidade no vento, sabe? Ou amiga, algo que você contou em segredo e a pessoa ir lá, sei lá, acontecer alguma coisa e falar, eu vou falar isso pra todo mundo. Ou, a Dani era assim, sei lá, na cama comigo, vou expor isso. Isso é ridículo, sabe? Você expor a privacidade de outra pessoa. Então eu acho que se um dia também vocês se separarem, já fica aqui a dica, não faça isso. Porque, sério, fica feio pra você. Ela pode ter lá todos os problemas dela, os defeitos dela, o que for. Mas talvez pra ela, na consciência dela, fosse mais coerente vocês se separarem. Porque talvez ela veja isso, eu não sei como vocês veem isso, né, dela sair com outros homens, mas talvez ela não estivesse se sentindo bem e já que sexo é tão importante na vida dela, se ela tá com um homem que não pode dar isso pra ela, talvez ela tenha pensado, vou tomar a decisão, vou me separar e vou ir viver, né? Então quando você fala assim, mas porque isso aí já é uma chantagem, é obrigar a pessoa a ficar com você, sabe? Eu acho que nada que é obrigado é bom, é legal. Como não era legal ela te obrigar a fazer sexo aí 4 vezes por dia,
Eu digo obrigar porque você falou que o humor dela ficava horrível, que ela ficava assim, assada, então você meio que se obrigava a transar com ela pra satisfazer, né, ela aí sexualmente. Eu também acho horrível você falar que vai falar pro seu filho, que vai falar pros amigos íntimos, por que separaram, né, que ela tem relações fora com outros homens. Então, eu acho feio, tá bom? No mais, querido, se vocês são felizes assim, que vocês continuem felizes. Claro que não é algo que talvez a sociedade ou as pessoas vejam, nossa, mas peraí, aquele casal ali, a mulher sai com outros caras, tá tudo bem pra ele. Se é uma maneira que vocês acharam aí, funciona pros dois, ok, né? Igual você falou, na troca de casal lá, ela ficou com ciúme quando você foi transar com a mulher. Então, aí eu penso, será que ela aceitaria se fosse ao contrário? Acho que não, pela personalidade dela. Mas se você aceita, a gente não tá questionando ela aqui. Se você aceita e se você tá feliz assim, então que vocês continuem felizes. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês fariam nessa situação? Eu sei que eu tenho certeza que a maioria ia falar, eu separaria, eu não ficaria, eu não aceitaria. Principalmente eu acho que, você acha que seu marido aceitaria essa situação? Cara, difícil falar, né? Não sei. Eu não sei, assim. Meu marido, será que aceitaria uma situação dessa? Não faço ideia. Talvez se ele me amasse muito e eu botasse isso como uma colocação, assim, pra continuar casado eu quero ter esse tipo de vida, sei lá, talvez aceitaria. Hoje em dia a gente ouve também falar muito em casamento aberto, né? Aliás, a gente tem até que bater esse papo aqui no canal. O que afinal é esse casamento aberto que o povo tanto fala, né? É você ir lá, sair com outras pessoas, mas é mais ou menos isso aí que vocês vivem, né? A mulher sair, satisfazer o desejo dela com outras pessoas, mas não ter nenhum tipo de sentimento. O problema que eu acho é que sentimento a gente não escolhe por quem a gente vai sentir. Então, assim, tudo é um risco, sabe? Ok, ela não vê mais de duas pessoas duas vezes o cara. Ou poderia ser você, não vejo mais duas vezes a mulher. Mas sei lá, se na hora tem uma conexão, é ali que a coisa já ferve. Não querendo te botar a pulga atrás da orelha, mas eu acho que também não faz muito sentido isso. Então é aquela coisa, se você aceita, né, você já procurou ajuda. Eu acho que como você falou, seu problema é psicológico. Talvez você se coloque muita pressão em cima disso, né? Muita pressão para satisfazer ela, muita pressão em cima de você mesmo. Quem sabe se você der uma relaxada e uma respirada, as coisas aí não melhoram pro seu lado, tá bom? Bom, deixa aí seu comentário. Alice não, né, que é a história de um Romeu. O Romeu que mandou essa história aí, ó. Muito obrigado, você já está aí concorrendo à nossa história do mês, hein? Bora lá então, meninas, mandar a história de vocês também. Deixa o comentário. Compartilha esse vídeo, compartilha com quem vocês quiserem. Um super beijo, beijo no coração, fica com Deus e até o próximo. Tchau.